Olá, irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa conversa possa ser de relevância a cada coração e assim contribuir para o crescimento de nossa fé. Eu quero continuar o meu assunto a respeito da evidência do batismo com o Espírito Santo. Todos nós sabemos que Deus enviou o seu anjo, em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 9. Esse anjo é o Espírito Santo, ele é chamado pelo profeta de o anjo do pacto, ele é chamado de o anjo do Senhor. Todos esses nomes, esses títulos referem-se ao Espírito Santo. Veja, e ele vem para assinalar cada eleito que irá no arrebatamento. Veja, e esse é o verdadeiro novo nascimento, é alcançar a bênção do batismo com o Espírito Santo. Veja, e o anjo assinalador de Apocalipse 7, Apocalipse 9, que veio antes que as pragas começassem a cair, veio para colocar a igreja num lugar seguro. E esse lugar seguro é em Cristo. E como é que eu entro em Cristo? Eu entro em Cristo pelo batismo com o Espírito Santo. Veja, e o batismo com o Espírito Santo não vem quando nós iniciamos a nossa jornada, quando nós cremos. Veja, é depois de crer. Nós cremos no Evangelho, somos justificados pela fé, santificados, continuamos marchando, crendo na palavra e somos então selados com o Espírito Santo. Veja, o selo do Espírito Santo é o sinal, é a garantia de que o indivíduo está redimido. Por isso nós temos em Mateus capítulo 12 uma escritura muito importante a respeito desse assunto. Versículo 43 a seguir. E quando o espírito imundo, veja, esse é o espírito que em nós habitava antes de sermos redimidos. Todos nós éramos inclinados às coisas carnais e seguíamos o curso desse mundo, veja, liderados por esse espírito maligno. Mas quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, veja, esse espírito das trevas sai, veja, desse templo, desse tabernáculo que é o nosso próprio corpo. E nós continuamos. Então, a palavra de Deus, ela vem nos santificar, tirar toda a sujeira. Veja, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Veja, morando em corpos humanos. Veja, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então veja, o plano da redenção tem duas partes. A primeira parte, nós ouvimos o Evangelho, nós nos arrependemos e nós somos santificados. Esse é o processo de limpeza, de lavagem, de colocar a casa em ordem. Veja, mas ainda a casa está desocupada. Veja, ainda não foi preenchida, ainda não foi enchida com o Espírito Santo, que é o óleo da unção. Então nós temos que continuar andando, continuar marchando, crendo na verdade da palavra. Veja, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Então aqui, no tempo do fim, essa geração chamada a Era da Laodiceia, ela está sofrendo de um mal que foi intitulado pelo profeta de amnésia. A igreja esqueceu qual a sua paternidade, ela esqueceu que foi santificada, ela esqueceu os princípios cristãos e ela está até mesmo cega, miserável, pobre, nua, e por sofrer de amnésia, ela não sabe mais quem ela é. Ela perdeu a referência, ela perdeu o estado original. Veja, e é chamado na Bíblia de a Era de Laodiceia, que até mesmo colocou para fora a palavra. Por isso que o último estado é pior do que o primeiro. Lá de onde ela começou na Reforma, com Lutero, seguindo com John Wesley,
recebendo o batismo com o Espírito Santo, ou recebendo os dons pentecostais, melhor dizendo, na restauração, veja, pentecostal, mas ela não caminhou até receber o tremendo batismo com o Espírito Santo, que só poderia vir com a mensagem da hora, porque a evidência de se ter o Espírito Santo é receber a mensagem para o dia que nós estamos vivendo. Então o profeta mostra, faz um paralelo com essa experiência, com a igreja que saiu do Egito e que chegou em Cades Barneia, que foi chamado lugar do julgamento, e eles não prosseguiram, não cruzaram o rio Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo e avançar e possuir a terra da promessa, que era Canaã. Então, aqui na mensagem A Era de Esmirna, na página 125, veja, referindo-se a essa experiência, por isso que os apóstolos pregavam o evangelho, e quando eles encontravam uma pequena comunidade, como foi o caso lá em Éfeso, em Atos 19, Paulo perguntou: receberam vocês o Espírito Santo depois que creram? Porque eles sabiam que a igreja precisava ser cheia do Espírito Santo, senão espíritos que tinham sido expulsos retornariam. Por isso você vê muita gente, depois de jogar fora todo o mundanismo, roupas imorais, sapatos, bebidas, cigarro, mas eles não perseveram até buscar o Espírito Santo, e o segundo estado é pior do que o primeiro. Eles voltam para a lama, como a porca lavada ao espojadouro de lama, como o cão que volta ao vômito. Então, Mombrana, citando aquela experiência de Cades Barneia, na página 125, ele diz assim, desculpe, eles são como os filhos de Israel, que saíram do Egito e pararam à beira da terra prometida. Foi aqui que a Virgem Nécia parou. Veja, ora, aqueles filhos de Israel deixaram o Egito com cerca de 2 milhões de pessoas. Todos eles peregrinaram juntos e todos viram os mesmos milagres de Deus, viram o Mar Vermelho se abrir, viram as pragas que assolaram o Egito e tudo mais. Veja, de Deus, todos participaram do mesmo maná e da água ferida, todos seguiram a mesma nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, porém somente 2 alcançaram a terra prometida. O mesmo tem acontecido com o povo dessa mensagem aqui no tempo do fim. Veja, somente 2 eram crentes verdadeiros ou reais. Isso é correto, porque a palavra nos diz que os demais morreram por causa da incredulidade, e por causa da incredulidade eles não puderam entrar. Hebreus 3,19. Veja, lemos em Mateus 12, aqueles espíritos imundos saem e depois eles voltam e encontram a casa limpa, adornada, totalmente desocupada. Então esse é o processo do cristianismo. Cada um de nós tem que ir até receber o enchimento, o tremendo batismo com o Espírito Santo. Veja, então, desde que isso é assim, e somente 2 entraram, então os demais não eram crentes verdadeiros. O que fez a diferença? O que fez a diferença entre a Virgem Nécia e a Virgem Prudente? O que faz a diferença hoje entre os crentes verdadeiros e os falsos nessa mensagem? Veja, quando os corações dos 10 espias fraquejaram em Cades Barneia, Josué e Calebe não vacilaram porque criam na palavra e disseram: somos mais do que capazes para tomar a terra. Eles sabiam que podiam, porque Deus havia dito: tenho-vos dado a terra. Apesar de todos aqueles israelitas terem visto o poder e a bondade e a libertação de Deus, eles não entraram no repouso, mesmo que muitos poucos crerão até o ponto, o melhor. Eles não entraram no repouso, que é um tipo do Espírito Santo. Portanto, vocês podem ver agora mesmo que muitos poucos crerão até o ponto de receberem o Espírito de Deus. Então, na página 121 ainda, na mensagem de Esmirna, diz o profeta: em cada era, veja, e cada era é a era do Espírito Santo para o verdadeiro crente. Por isso diz lá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em cada era, a evidência foi a mesma. O eleito sempre creu na mensagem
que cada mensageiro trouxe para o seu dia. Digo, em cada era a evidência foi a mesma. Aqueles que tinham o Espírito, o Mestre, esse é o Espírito Santo, ouviam a palavra, e esse Espírito neles tomava a palavra e a ensinava, veja, a revelava a eles. E eles eram do grupo que ouvia o mensageiro e sua mensagem, e a tomavam e a viviam. Esta é a grande evidência nesta hora. Veja, por isso que a Virginécia, ela se levanta junto com a mensagem. Ela confessa que o mensageiro é verdadeiro. Ela confessa o batismo em nome de Jesus e crê que Deus não é três pessoas. Ela alcança santificação. Ela é limpa pela lavagem da água pela palavra. Ela pratica a Santa Ceia. Ela lava os pés. Ela dá o dízimo. Ela crê no inferno. Ela crê na ressurreição dos mortos. Ela crê na cura divina. Hebreus 6. Mas ela não vai até receber a revelação completa da mensagem da hora. Ela não persevera. Ela fecha seus ouvidos são marcados. Veja, isso a torna pior do que era antes. E veja, e ela toma um espírito religioso. Aqueles demônios voltam. Porque pior que um mundano e um incrédulo é um anticristo. Um que nega a palavra, um que nega a verdade, um que pisa no sangue depois de ter sido iluminado, depois de confessar que foi limpo pela palavra, e crendo no batismo, foi santificado, e depois ele pisa essa verdade, colocando tropeço diante do povo, negando a verdade. Não existe mais sangue para este. Não há como trazê-lo de volta. É impossível. Por que é impossível? Porque seus ouvidos foram fechados. Deus mesmo, lá na porta, furou a orelha para nunca mais ouvir a verdade. Por isso diz a Bíblia que uma palavra contra essa verdade não teria perdão. Veja, e eles tomam um espírito religioso, eles falam em Deus, eles cantam os hinos, eles vão à igreja, eles ficam sentados num banco de igreja, eles se conformam com um culto dominical, eles olham para si mesmos e sentem-se satisfeitos consigo mesmos, porque não são trinitários, eles creem num único Deus, eles creem no batismo, eles estão santificados, mas nunca podem ouvir os mistérios dos 7 trovões, daquilo que não está escrito, que seria revelado à verdadeira igreja pelo Mestre interior, o Espírito Santo, que prometeu trazer a revelação para a verdadeira igreja. Irmão, que Deus te abençoe e que essa conversa tenha te ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.